Como título da mensagem, eu gostaria de colocar o próprio versículo 21 do capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então, há um chamamento do Senhor para que nós venhamos a cooperar com os outros em igreja, para que possamos estar juntos. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas, né? Cada um debaixo de uma liderança, debaixo de uma comunhão. E é isso que o Senhor deseja. Amém? Nós temos uma série de mensagens que vem colocando justamente isso. E hoje eu vou me ater especificamente no texto aqui. Tá bom, irmãos? Versículo 22, estou falando do capítulo 5. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Irmãos, ao mesmo tempo que é uma palavra até forte, né? É uma baita de uma responsabilidade para o homem. Olha o que está escrito aqui: para que a mulher se sujeite ao seu marido, como ao Senhor. Então, o homem do lar, ele tem uma responsabilidade que representa a Deus no lar. É aquela pessoa que vai dar a direção, em que recai sobre ele a autoridade instituída por Deus para gerenciar o lar, para dar a direção. Assim como Josué falou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso tudo é em amor, não é em prepotência, não é com um braço forte, né? Mas sim com amor. Então, os próprios versículos seguintes vão explicar justamente isso, mas eu gostaria de ressaltar a responsabilidade do homem de representar Deus no lar, de dar direção, de falar aquilo que é do Senhor, aquilo que não é, de não ser omisso, de criar os filhos na direção da palavra de Deus. Olha, aí ele fala, então se sujeita a esse homem. Se sujeita. Obedece ele, é bênção. Mas você pode, e quando não é? Aí você ora bastante para que ele atinja a esse nível. E como a mulher é uma ajudadora, auxiliadora, vai ajudá-lo a se fortalecer e ser um homem de Deus, né? Mas sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Amém? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí ficou pesado, né? Então, essa sujeição é porque é um marido que dá a sua vida, que se doa para a sua esposa, que se doa para os seus filhos, que tem sempre uma palavra sábio, que nem aquele que chega do trabalho já dando bico no cachorro, né? Já nervoso, tratando mal as pessoas, seus familiares. Porque tem gente que é assim, irmãos, é muito bom com o pessoal de fora, é educado e tal. Muitas das vezes no trabalho não pode mostrar realmente o seu interior, né, que não é correto.
alinhado com Deus. Em casa, não. Em casa já fala, já humilha, distrata, subjuga. Usa até mesmo o poder do controle financeiro para subjugar a família. Isso não é amor. Não é o que o Senhor está falando aqui com relação ao que o Senhor Jesus faz. Ele se entregou. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se entregou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em forma humana. E desta forma que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome acima de qualquer outro nome, para que todo joelho se dobre perante o nome do Senhor Jesus. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Como ele conquistou isso? Em amor, em obediência. Ele poderia destruir cidades, pessoas, mas ele, sem ter culpa, ele pagou um preço. Então, o homem, ele tem essa autoridade quando ele se doa, quando ele ama. E olha, é nessas coisas pequenininhas, é numa louça, é ajudar muitas das vezes uma tarefa do lar, é numa comida, num apoio à sua esposa, a seus filhos. Não tem coisa mais importante para nós do que o tempo. Há muitos pais, maridos, que querem comprar a sua esposa ou filhos com presentes, com benécias, né? Uma vida boa, mas não dão o tempo, que é o mais importante. Muitos estão muito ocupados, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, e os filhos estão crescendo, o tempo vai passando. Tempo é o que nós temos mais importante. Então, você, pai, olha, mãe, dê tempo para os seus filhos. Ensine a palavra de Deus para eles, converse. Faça uma reunião doméstica. Junte, olha, vamos reunir, eu lembro muito, né? Dos meus filhos, olha, vamos fazer o culto doméstico. Ah, já tinha atividade para fazer, não dá, eu tenho muita coisa para fazer, né? Me dá 15 minutos. Ah, não, 15 minutos é muito. Então me dá 10 minutos. 10 minutos, olha, eu já fiz culto até em 5 minutos. Em uma época de prova, então me dá 5 minutos. Nós oramos, demos a palavra, abençoamos, amém. Amém? Mas isso é importante, nos reunir. De repente você fala, mas eu sou sozinha, não tenho meu marido. Então, mãe, você assume esse papel de colocar sempre a palavra de Deus no seu lar. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. O ensinamento não é unicamente que, olha, 1 e 1 é 2, tudo bem? Não. As crianças não querem saber disso. Elas querem saber da sua vida. Elas vão reproduzir. Se você não lê a palavra e eles não veem você lendo a palavra, eles não vão ler. Eles vão ficar só de olho. Ah, meu pai e tal, li algumas coisinhas só na igreja ali, né? Ah, então para mim tá bom. Tá. Percebeu? É por reprodução. Não é só, olha, ó, meu filho, você tem que ler a palavra, você tem que... Eles têm que ver você lendo. Tem um estudo que diz que muitas das vezes
pessoas que agridem seu cônjuge, seus filhos, e viram muitas das vezes seus pais fazendo isso. O pai sendo violento no lar. Aí o filho reproduz, mesmo não gostando daquilo, mas ele reproduz aquilo. Você entende? O ensinamento é aquilo que nós vemos. E principalmente pessoas que nós amamos. Porque, como está no texto aqui, um pai para uma criança, só entre a gente, é Deus. Você entendeu? É Deus. A criança não tem noção de Deus. Quem é a pessoa mais poderosa do mundo? Meu pai. Meu pai. Então aquilo que você faz vai moldando o caráter do seu filho. A forma que você fala com a sua esposa, a criança está vendo. Se você mente ou não. De repente você promete uma coisa, não, é assim mesmo. Criança, ó, não é correto. Seja verdadeiro. Seja humilde. De repente você erra. Não queira ser aquele pai, olha, ô pai, eu sou perfeito. Não. Se humilha perante seus filhos e fala, olha, eu sou imperfeito. Mas eu me subjugo por amor a você. Eu quero fazer o melhor para você. Cometi erros na minha vida e quero que você não cometa esses erros. Tenha um coração sincero para com você. Sensível. E aí você vai conquistar os seus filhos. Amém. E eles não vão virar as costas para a igreja e nem para o Senhor. Glória a Deus, né? É maravilhoso. 26. Está falando sobre a igreja, né? Que Jesus Cristo, 25, Jesus Cristo se entregou para a igreja. 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É muito forte. Tratar bem. Irmãos, amar, cuidar, fortalecer, mas entenda, sempre trazendo para o caminho do Senhor. Tem muitos que amam tanto a família, tanto a esposa, que não vou fazer só as vontades da esposa, dos filhos e largo o caminho de Deus. Não. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua energia. E ao próximo como é. Então nós temos um compromisso com o nosso Deus. E Deus está de olho nisso. Nós poderíamos estar em vários outros lugares, mas estamos aqui para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Mas já me imaginou, a pessoa está em casa, ela se arrumando, aí a esposa fala assim: meu bem, vamos dar um tempo domingo. Vai tanto, né? Vamos passear lá no shopping tal. Dar uma passeada. Te merece, né? Aí o marido: não, eu tenho que amar. Não, aí você está errado. Aí que você dá a direção. Meu bem, agora, 18h30, nós temos um encontro com o nosso Deus, que nos dá tudo.
É o Deus que me deu para você. É o Deus que me deu você. E nos deu os nossos filhos. Esse horário é dele. Depois a gente pode ir a algum lugar, mas agora... Tá? Percebeu, irmão? Isso é muito importante. O homem assumir isso. A esposa também. Para colocar Deus em prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus. E aí você viu que os textos vêm falando só sobre o amor do homem. Amém? Versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Para analisar, família, meus filhos, o Hausmann, Isabela, linda, né? Meu filho também. Eu nem sabia com quem eles iriam casar. Mas ficava pensando, mas um dia eles vão constituir família. Uma outra pessoa que a gente nem imagina. Mas já estávamos orando. Antes deles nascerem, eu já orava. Antes de nascer. Todo dia. Eu e a Elma. Então, que mistério é esse, né? E aí se torna uma família. Usa o mesmo nome. Tem as bênçãos decorrentes desse nome. As coisas não é mais da Isabela ou do Mateus, mas sim dos dois. É uma referência à igreja do Senhor. Nós nos unimos, igreja, com o noivo Jesus. E aí recebemos, podemos usar o nome dele. Esse nome de autoridade. Temos acesso a todas as bênçãos já celestiais providenciadas por Deus através de Jesus para nós. E não precisamos fazer nada, é pela graça. Você vê uma moça ou se casa com um rapaz milionário que seja. Ela se casou, se transformou milionária. Nós temos acesso ao Pai por Jesus. Amém? Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. A respeito de Cristo e da igreja. Amém? Capítulo 6 diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vosso Pai no Senhor. Agora os filhos devem pensar, vai sobrar para a gente agora, né? Estava só nos pais, estava tranquilo. Agora estou sentindo que é verdade. O apóstolo Paulo ressalta o seguinte aqui, né? Sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. No Senhor. Ou seja, se um pai, se uma mãe, até mesmo alguma autoridade, alguém, está desejando, te indicando para que você faça alguma coisa que não é correto, o Senhor não está te amparando com relação a isso. Nem as leis do país estão amparando. Ninguém está te amparando. Então, não é unicamente para você obedecer até mesmo os pais se algo está errado. Não é isso que está falando, mas sim no Senhor. Ou seja, algo que é digno e correto perante o nosso Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe.
Então, até mesmo aqueles pais que não conhecem o Senhor e por não conhecerem, indicam caminhos maus, tratam mal os seus filhos, não têm capacidade vinda do Espírito Santo de Deus para dar algo bom, até um apoio espiritual. Mas o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, honra. Ele não falou para obedecer, mas para honrar. Honra significa o quê? Respeitar e amar. Respeitar. Então, mesmo que o seu pai, a sua mãe tenha feito coisas que você não gostou, que, olha, apaga, perdoe e honre. Procura, cata lá algumas coisas boas, fala coisa boa, não fala coisa mal, não. Respeite. Se já foi, respeite a memória. Honre, sempre olhe as coisas boas. Amém? Honra o teu pai e a tua mãe. Irmãos, isso daí, olha o versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Jovens e não jovens, todos nós. Muitos dos pais já foram há muito tempo, né, como os meus. E outros ainda têm seus pais. Honre seus pais. Sabe? Lembra lá o que eu já falei? O tempo. Dê tempo para eles. Converse. Dá atenção. Cuidado como fala. Expresse como eles são importantes na sua vida. Não fique ressaltando coisas erradas, não, irmão. Sabe, todos nós temos imperfeição. Você imaginou você chegar perto do seu pai e sua mãe, olha, mas você é isso, você é aquilo outro, você é... Honrar, respeitar e amar. Ressalta. Entenda que muitas das vezes ele não teve o discernimento espiritual para ser um pai, para ser uma mãe que fosse aquilo que você esperava. Mas saiba disso. E quando esse pai é um homem de Deus, você desfruta de uma bênção assim sobrenatural na sua vida. De ter um pai na sua casa. 24 horas, ou um tempo, né, que está sempre ligado o pai, muitas vezes no trabalho, mas o que precisar, está ali pronto para socorrer, que é de Deus. É um guarda-chuva de proteção, irmão. Andar em obediência. Então, filhos, tenham um pai como amigo. Filhas, né? Quando eu falo filhos e filhas, como amigo, a mãe. Não escondam nada, obviamente, coisas até momento de raiva que você está, então você se segura, mas não esconda coisa do seu coração. Os pais têm os maiores conceitos e os melhores conselhos. Muitos jovens procuram conselhos com outros jovens que tiveram conselhos com outros jovens ou até com pais que não têm o temor de Deus. Muitos procuram conselhos até em psicólogos que não conhecem o Senhor. Procure os conselhos de pais que conhecem a Deus. De mães que são do Senhor. Abra o coração.
Esses dias eu estava falando até para minha filha, eu falei com meu filho, olha, eu estou sempre disposto aqui para ajudar vocês nos conselhos. Vai fazer um negócio, alguma coisa, mesmo que eu não saiba de nada, fala comigo. Não dá para falar com ninguém, eu não falo. Mas o Espírito Santo, ele mostra. Ele mostra se aquilo dali vai dar certo ou não, irmão. É impressionante. É algo espiritual, é a proteção do lar. Entenda isso. E não é cafonice você, jovem, que aqui está, chegar para a mãe e falar, mãe, o que a senhora acha de tal coisa? Ou até alguém que vai querer namorar, jovenzinhas, né, e tal, muitos, né? O que a senhora acha? Irmãos, eu vou contar rápido. Eu contei esses dias para a Pia e para a Cíntia. A minha irmã, muitos anos, era jovenzinha, né? E a minha irmã era uma benção. Era aquela de falar na lata, sabe? Apanhava aqui só. Eu ficava só olhando. Ela confrontava, apanhava, eu ficava quieto. Eu não apanhava. Irmão, é coisa antiga, hein? Era uma vez, a segunda já era o corretivo. Mas então, a minha irmã era... Aí ia trazer naquela noite um rapaz que queria namorar com ela. Tá, o pessoal, né? Irmão, não me contaram, eu vi. Eu estava do lado assim. Quietinho, mas só... Ela abriu a porta e entrou com ele. A minha mãe, que era adotiva, né? Tinha bastante idade. Bem experiente. Ele entrou, ela falou baixo que eu ouvi. Não vale nada. Eu ouvi. O cara não vale nada. Será que ela conhece ele? Pensei comigo, irmão. Conhece alguma coisa? Não conhece nada. Acabou de entrar. Irmão, em nome de Jesus. Esse rapaz, só Jesus na causa. Bom que ela depois se desvencilhou dele. Olha, só de filho, não sei se ele tem mais de 10 filhos, para ter uma ideia. Ele pegou AIDS. Beleza, irmão. Imagine um artista de cinema. Cara bonito. Bonito mesmo. A minha irmã, vou até guardar esse vídeo. A minha irmã perto dele era feia. A minha irmã do lado dele, irmã, era feia. As meninas mais bonitas do pedaço queriam namorar esse cara. Eu até me assustei. Verdade, irmão. Cara bonito mesmo. Espera aí que eu vou te falar. Não muito tempo, ela foi num encontro e tal. Teve uma filha com esse rapaz. E teve uma atividade que ele foi. Ela me mostrou a foto. Meu irmão. Ela tá linda. Ela tá linda. Perante ele agora. Tá linda mesmo, não tô brincando não. O pecado destrói o homem. E agora ele já teve um caminho. Agora está no caminho do Senhor. Está lá. Né? Mas o que eu quero ressaltar? Se ela tivesse ouvido lá na hora, ela teria se privado de alguns sofrimentos que
ouça a sua mãe, ouça o seu pai. De repente, na hora você vê aquela, não, mas ele gosta de mim, falou que me ama e tal. Olha, de repente falou isso para 10, 20. Até chorar, chora. Quase acredita. Pegue ali, conversa com a sua mãe. Mãe, o que a senhora acha? Vamos orar. Pai, é a proteção. Sabe? Você não pode errar isso. A pessoa com quem você vai se casar, você não pode errar. Você entende? É a sua vida. O seu futuro. É alguém que você vai ficar totalmente vulnerável perante a pessoa. Você vai compartilhar tudo. É a sua vida. Você vai gerar uma família com essa pessoa. Não pode ser alguém bonitinho, bacaninha, que... Filhos jovens que ainda não se casaram. Orem a Deus. E fale assim, em nome de Jesus. Pai, eu não posso errar. E não vou errar. Fala comigo. No Espírito. Tire de mim o que não é do Senhor. Em nome de Jesus. Olha, eu acho que de tanto orar nisso, no primeiro dia que eu encontrei a Elma, primeiro dia, não sei se foi o primeiro dia que eu te encontrei. Foi o primeiro dia que eu te encontrei? Tá bom. Falei com ela lá. O ponto de ônibus que eu ia para uma cidade próxima era perto da casa dela. Eu bobo nem nada. Falei, então vou junto contigo. Não, fui lá e tal. Irmãos, eu subi no ônibus. Quando eu subi no ônibus, assim no final, eu estava assim de costa e o ônibus estava ainda ouvindo, o Espírito Santo falou comigo ali, que ela era a pessoa que eu ia me casar. Primeiro dia. E mesmo assim eu fiz alguns testes com ela. Tipo assim, se ela não quisesse mesmo e não tivesse gostando de mim, eu ia acabar o relacionamento. Porque eu já estava gostando dela. Você só entrega o seu coração para quem te ama. Não sai entregando o seu coração para qualquer um, não. Você entende? Isso é muito sério. Tem que orar. E o Senhor atende. Atendeu a mim. E se eu fosse olhar algumas coisas convencionais do lado da Elma, não casaria, não ficava. Verdade. O Espírito Santo, ele confia. Amém. Glória a Deus. Bênção, né? Deus sabe, né? Deus sabe que eu estou falando tudo isso aqui, né? Mas honra para que te vá bem e vivas muito tempo. Ou seja, é um sinal de prosperidade. Você quer ser próspero? Ouça o seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Honre as autoridades. Honre. Não fique falando mal. Não queira ser melhor. Ame. Honre. Amém. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, aí no capítulo 6, 5, diz assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmãos, a igreja naquela época tinha um grande problema. Sabe qual? Convivia senhores e servos juntos na igreja, já imaginou? Aí na igreja chamava de irmãos, antigamente a coisa era o servo era quase que um escravo. Você entende? Então muitos eles não respeitavam os seus senhores. Faziam por obrigação. Virava as costas, não fazia as coisas. Ficava caluniando, falando, você entende? Não. Passa para o Senhor. Isso não é um link que nós podemos fazer no seu trabalho. Está numa atividade que não está legal para você, você até não gosta. Faça como para o Senhor. Dê o seu melhor ali, como um tributo a Deus. O Senhor está vendo e Ele recebe. Faça o melhor, sempre que o Senhor está te vendo. Sabe, é interessante que mesmo você achando que ninguém está vendo, outros estão vendo e vão falar bem de você ou mal. Ou mal. Muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes até pessoas do seu mesmo nível ali, da sua repartição e tal, estão lá meio largados. Aí chega um superior, a pessoa já fica um gerente, né, um superior hierárquico no quartel. Aí a pessoa fica toda certinha, fazendo tudo direitinho. Eu ficava chateado com aquilo. Aí tal, a pessoa saiu, a pessoa... Você entende? Que falsidade. Faça o melhor. Seu chefe estando presente ou ausente. Porque você faz o melhor para o Senhor. Costumo dizer, muitas das vezes, quem dá o conceito da pessoa é o seu par, o seu próximo, ou até o seu subordinado, que vai falar quem você é. Não é verdade? Mas, irmãos, isso aconteceu, finalizando, vamos concluir, Filemão, em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, depois é Filemão. Esse livro de Filemão é uma carta que o apóstolo Paulo fez a Filemão. São 25 versículos, não tem capítulo, é bem rápido. E Onésimo, ele era um escravo, ele foi fugitivo, ele fugiu para Roma. E lá em Roma, o apóstolo Paulo o evangelizou, ganhou ele para Jesus, gerou ele para Cristo em cadeias. E aí, o apóstolo Paulo, no mínimo, ele confessou tudo isso para ele, confessou que ele fugiu, deve ter roubado alguma coisa de Filemão. E Filemão era um homem proeminente naquela região, em Colossos, na cidade de Colossos. Tanto é que ele levou a carta de Filemão, Onésimo e também a carta de Colossenses. E aí o apóstolo Paulo falou, olha, você é muito útil aqui para mim, mas você vai ter que voltar para o seu Senhor.
vai ter que se acertar com ele. E a lei naquela época era dura. Possivelmente ele deveria até morrer. Mas o apóstolo Paulo escreveu para ele: meu amado Filemão, receba Onésimo como se fosse a mim, como se fosse eu. E se eu tenho algum crédito contigo, põe na minha conta o que ele te deve. Se ele te deve algo, põe na minha conta. Mas o receba. Antes ele não era útil para ti, mas agora no Senhor ele é muito útil. Eu poderia até ficar com ele aqui comigo para me servir, mas eu vou devolvê-lo para ti. O apóstolo Paulo me dê essa alegria. E mandou Onésimo. Irmãos, isso é Jesus falando com Deus por nós. Jesus fala assim: Pai, receba cada um como se fosse eu. Os pecados que eles têm, coloque em minha conta. Coloque em minha conta. Lembre do sangue que eu derramei. Receba, Senhor, cada um deles, que agora eles são úteis para a sua igreja, para a sua obra. E assim nós vamos terminar essa palavra. Nós, sendo servos amados do Senhor, em Cristo Jesus, fazendo tudo como para o Senhor, não para homens, sendo excelentes funcionários, excelentes pais, mães, filhos, se dedicando no Senhor, filhos honrando os pais, amando, respeitando, não dando ouvido ao que o inimigo deseja, mas sendo obedientes. Eu ressalto aquele versículo que eu li logo no início, Efésios 5, 21. Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, em amor.